Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui com mais um vídeo para ajudá-los no processo do desenvolvimento do PGM, né? E que vocês tenham aí momentos no PGM abençoadores, ok? Que Deus guarde, sustente a vida de vocês e todos que aí estiverem. Bom, esse vídeo ele se remete ao sermão de domingo à noite, quando nós tratamos naquele momento sobre a igreja de Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse, do verso 18 ao verso 19, tratando da igreja de Tiatira e tentando contextualizar a mensagem para os nossos dias. Tiatira era uma cidade comercial, ela não tinha muita ênfase política no Império Romano, mas era uma cidade forte no quesito indústria, comércio, serviços, tanto que há uma mulher que se converte em Atos capítulo 16, chamada de Lídia, que vem vendedora de púrpura, ok? Neste sermão, nós procuramos tratar sobre a questão da idolatria, né? E basicamente como tema vencendo o espírito de Jezabel, porque Jesus ele olha para esta cidade, para a igreja que está nesta cidade, e ele percebe uma igreja que muito trabalha, que muito realiza, mas que também tem dentro dela um pecado muito sério, o pecado da idolatria, promovido por uma profetisa a quem ele denomina como Jezabel, ok? A nossa ideia foi trabalhar assim como vencer o espírito de Jezabel. E o primeiro ponto nosso foi trabalhar a ideia de que nós vencemos o espírito de Jezabel quando nós identificamos o pecado dentro do contexto da nossa igreja, ok? Até mesmo uma doença, para ela ser curada, ela precisa ser identificada dentro do corpo. Também no quesito espiritual, os problemas que existem dentro da igreja não pode ficar debaixo do tapete, não pode ser tratado de maneira indiferente. Deus olha de cima e vê uma igreja marcada pela idolatria e fala para ela assim, ó, a primeira questão que Deus levanta, fala, olha, vocês estão muito bem na questão do amor, da fé e do trabalho. Mas há um problema seríssimo de idolatria dentro do meio de vocês. Existe aí uma feiticeira, uma mulher que com o espírito de Jezabel tem levado homens a se prostituírem dentro da igreja. Aí você pode perguntar para mim, é verdade, pastor, mas o que isso tem a ver com a nossa igreja nos dias atuais? Eu posso até dizer para você que nós não percebemos isso dentro do nosso contexto. Esse tipo de idolatria não acontece, né, dentro do contexto das nossas igrejas, é verdade. Mas a idolatria não é só relação sexual não permissiva. Prostituição espiritual no sentido de orgia sexual. Quando nós não damos a Deus a primazia da nossa vida, quando Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, quando tudo que nós temos e somos não está nas mãos de Deus, quando todo ser está submisso e rendido aos pés do Senhor, nós vamos com certeza praticar a idolatria, porque alguma coisa está acima do Senhor em nossa vida. Se não é idolatria, é autolatria. Então, o pecado, ele acaba tendo o mesmo efeito no contexto da minha vida e da sua. Então, comece a olhar para a vida de vocês. E a primeira pergunta a ser feita é, Deus está em primeiro lugar na tua vida? Deus é Senhor de tudo que você é e tem? Deus está no controle? Ele está na primazia da sua vida? Tudo que está na sua vida, Deus está em primeiro lugar? Responda isso para você. A segunda coisa, nós trabalhamos vencendo o espírito de Jezabel através de vencer os desafios entre a santidade e o pecado. E aí a gente trabalhou um pouco sobre a ideia de Elias e Jezabel. Elias e o desafio contra os 400 profetas de Baal, registrado em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 25 a 29. Você não precisa ler, mas você pode contar a história, né, de uma maneira muito simples, muito rápida, no sentido até que você chegue no desafio. Porque Elias vai vencer o desafio, né,
com 3 atitudes bem simples, né, nesse processo todo aí. Primeiro, ele permite que os profetas de Baal, eles se realizem o seu sacrifício, o seu culto, não havendo resposta dos seus deuses, porque não existe Deus, e na verdade, ele clama ao seu Deus e ele começa a realizar o seu desafio. É a primeira coisa que ele faz, irmãos, é restaurar o altar que estava caído. E a ideia para nós é essa. Nós queremos vencer o espírito de Jezabel na nossa vida, ou qualquer tipo de espírito maligno no contexto da nossa existência. Primeiro, restaure o altar da sua vida com Deus, ok? Comece a colocar em ordem o altar da sua vida, para que Deus possa nele habitar com toda a plenitude dele, né, que lhe é possível. Então, restaure o altar da vida, isso é extremamente importante. A segunda coisa, queridos, é que você possa colocar no altar um sacrifício que tenha fé, ou pelo menos seja a expressão de uma fé muito verdadeira, né? Que seja algo que você entende como sagrado e consagrado ao Senhor, que tenha um propósito de glorificar e exaltar a Deus, de fazer com que Deus seja engrandecido e exaltado, ok? Não coloque no altar da tua vida e ofereça a Deus porcaria, por exemplo, né? A gente oferece uma vida meia boca, às vezes a gente oferece coisas que não agradam ao Senhor, comportamentos e atitudes que não glorificam a Deus, estão no altar das nossas vidas. Então cuidado com o que você oferece a Deus. Às vezes a gente vem de casa para a igreja na adoração com o altar destruído, em frangalhos, em escombros. Nós vemos trazendo as nossas ofertas para Deus, ofertas que não agradam ao Senhor. E aí a gente quer resposta. Que tipo de resposta a gente quer? Okay? Em terceiro lugar, é fato a oração de Elias. Quando ele faz a oração dele, ele faz um comentário dos mais interessantes. Ele fala: Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de coisas, Deus é Deus de pessoas. Okay? Deus não é Deus de instituições, Deus é Deus de pessoas. Ok? É nesse sentido que eu quero que você trabalhe com as pessoas dentro do teu PGM. Findando essa ideia de que quando termina o desafio e Deus responde com fogo, todo o povo grita o quê? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então nós vencemos o espírito de idolatria. Não sou eu, não é você, não é mérito, é tudo graça do nosso Deus. Só Ele é o Deus da nossa vida. E por fim, vencemos o espírito de Jezabel quando nós tomamos a nossa posição diante do reino de Deus. Né? Ele fala: aquele que vencer, eu darei autoridade sobre todos os poderes, sobre todas as nações. E aí eu quero pensar com você nesse sentido. Né? Que poder que pode gerar sobre a minha vida e sobre a sua vida algum tipo de derrota nesta existência, se não for o poder de Satanás. Né? Então Deus nos dá autoridade. No nome de Jesus nós podemos vencer as investidas de Satanás contra nossas vidas, nós podemos vencer os desafios que são nos colocados, nós podemos vencer as tentações que nos rodam o tempo todo. Nós podemos vencer usando a autoridade no nome de Jesus que foi dada a mim e a você quando nós entregamos nosso coração a Ele. Vencemos quando nós exercemos essa autoridade de filhos. Pensa bem, a palavra de Deus diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Deus nos deu não só poder, mas também nos dá autoridade para usar o poder que Ele nos dá para destruir todas as obras de Satanás nesta existência. Autoridade, com isso, finalizando a ideia de que Ele também nos dará a estrela da manhã, essa estrela em Apocalipse 22:16 trata a ser Jesus. E quando nós pensamos Jesus sendo a estrela da manhã na nossa vida, Ele é a luz que nos ilumina, que ilumina o meu caminho, o teu caminho, que ilumina e nos dá sabedoria para exercer e executar as obras que Ele coloca em nossas mãos, nos dá a luz para entendermos qual é a sua vontade, entender a sua palavra, a direção, nos dá luz para enxergarmos os caminhos corretos para realizarmos a vontade dEle,
ok? Então que Deus abençoe, que Deus sustente, e a música que eu quero que você possa ter a liberdade de usar aí seria essa aí mesmo, né? És a nossa estrela da manhã, ok? Deus abençoe, guarde vocês, tenham um bom PGM, que Jesus Cristo use a boca de vocês, use todo o processo aí para abençoar vidas. Em nome de Jesus, amém e amém.